Existe um ditado popular que diz: fazer o bem e não olhar a quem. O próprio rei Salomão, em seu livro de Eclesiastes, diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, ainda com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Eclesiastes capítulo 11, versículos 1 e 2. Muito bom dia para você que nos acompanha. Chegamos ao 10º capítulo do livro de Lucas. Durante 5 anos, eu venho postando vídeos todos os domingos, falando todo domingo de um capítulo da Bíblia. Foram mais de 260 vídeos, porque alguns capítulos eu tive que fazer 2 vídeos pelo tamanho. Mais de 260 vídeos todos os domingos, sempre levando a palavra de Deus de uma maneira simples, como ela deve ser. Eu quero aqui agradecer porque nesses 5 anos algumas pessoas todos os domingos nos acompanhou, curtiu, comentou, nos ajudou a propagar a palavra de Deus. Alguns se foram durante esse processo. Nós estávamos no meio da Covid, alguns companheiros nossos que nos acompanhavam, infelizmente não chegou até aqui, mas estão na glória. E eu quero agradecer a vocês e dizer que a partir do próximo domingo nós vamos iniciar um novo tipo de trabalho. Nós não vamos falar sobre o capítulo da Bíblia, e sim de assuntos e histórias específicas do Velho Testamento. Vamos levar numa certa sequência, dos livros, mas não será o capítulo inteiro, e sim as histórias e os personagens. Sempre com simplicidade para que você possa compreender, tá bom? Esse material dos 260 capítulos eu vou disponibilizar em breve. Eu estou editando eles para colocar num livro. Será um livro online, Você vai ter toda a liberdade de baixar e não vai ter custo, para que você possa ter aí um material bem interessante, tá bom? Chegamos ao 10º capítulo do livro de Lucas. Você que ainda não fez a sua inscrição no nosso canal, faça a sua inscrição, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos, compartilhe, comente, enfim. Nos ajude aí a propagar a palavra de Deus. Nós estamos vivendo tempos de precisa-se muito de agilidade nesse trabalho para que nós possamos alcançar muito mais pessoas. Também estamos no Instagram e no Facebook. No Facebook eu posto todo o capítulo durante a semana e você que gosta de ler vai lendo comigo. Quando eu estiver no Velho Testamento, esse texto também será publicado, porque você vai lendo a Bíblia todo dia, tá bom? Aqui nesse 10º capítulo, Jesus fala de um assunto muito importante. Nós devemos ser misericordiosos com o nosso próximo. Mas quem é o nosso próximo? Todos, sem exceção. Já no início do capítulo temos um relato que somente Lucas fez. Jesus envia um grupo maior de pessoas para a sua missão de evangelização. Ele separa 70 pessoas para isso. Nesse contexto, podemos verificar que Jesus não era seguido apenas pelos 12, mas por muito mais pessoas. Também podemos ver que a disseminação da mensagem pelos 70 mostra que a obra do Senhor não era mais assunto oculto, mas um empreendimento missionário a partir daquele momento. Jesus, então, dá orientações bastante específicas para o grupo. Primeiramente, dividiu-os em 2 o que concerne a ideia de irmandade. Lá em Eclesiastes 4:9 está escrito assim: melhor é serem 2 do que 1. Eles seriam enviados como cordeiros em meio de lobos. Hoje em dia é da mesma forma, Somos enviados como cordeiro no meio de lobos. Mas nós devemos pagar o mal com o bem, sempre. Hoje vejo muitos cristãos desejando vingança, desejando o mal do seu semelhante. Isso está errado. Eles não deviam levar nada, bolsas, alforjes, sandálias, etc. A ideia é que eles confiassem no Deus que os enviava para suprir todas as suas necessidades. Muitos missionários hoje
querem saber primeiro as premissas do contrato para analisar a sua missão. Não que você que tenha chamada missionária vai sair assim de qualquer maneira, você tem que se programar, evidentemente. Mas querer analisar salário, como que eu vou viver, quanto eu vou ganhar, é mais compensador lá do que aqui, porque aqui eu ganho X, né, e tal, está errado também, né? Temos que ter um bom senso nisso também. A chegada deveria ser acompanhada da saudação paz seja nesta casa. Isso faz com que você já chega dizendo assim: eu não estou aqui para confusão, eu venho em paz. Por isso que você deve saudar o seu semelhante, o seu irmão, com a paz do Senhor. Porque à medida que você saúda a pessoa com a paz do Senhor, você está dizendo: eu estou puro, com o meu coração limpo e quero ser o seu amigo, eu não quero confusão. Isso eliminaria muitos problemas que eu já tenho visto por aí. Se essa saudação fosse aceita por um filho da paz, como está no versículo 6, ela repousaria sobre ele. Entretanto, se essa saudação não fosse recebida, retornaria aos discípulos. Pois as bênçãos de Deus são especialmente concedidas àqueles que as valorizam. Ao deparar com uma casa que os recebesse, não deveriam mudar de casa para não causar desfeita ao morador. Também, por outro lado, não deveriam sentir-se envergonhados de receber as refeições gratuitamente, porquanto eram dignos de tal fato. Os versículos seguintes retratam a mesma condição para as cidades. Jesus menciona alguma delas: Corazim, Betsaída, Sidom e Cafarnaum. Esse anúncio do reino deveria ser bem específico, até mesmo nas cidades que não quisessem recebê-los. Uma atitude para com os que rejeitassem a mensagem da salvação deveria ser muito clara: sacudir o pó dos seus pés, anunciar que o reino de Deus estava próximo deles e fazê-los entender que enfrentariam muito maior rigor do que Sodoma no dia do juízo. O resultado da missão foi grandioso. Os discípulos voltaram contando grandes realizações. Jesus lhes lembra de algo mais glorioso ainda. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Lucas capítulo 10, versículo 20. Do versículo 25 ao 37, Jesus profere a parábola do bom samaritano. Como nós já vimos, inclusive na semana passada, os samaritanos eram tidos como mestiços. Os judeus se achavam como descendentes puros de Abraão, enquanto os samaritanos eram fruto da união de judeus e outros povos durante o tempo que eles foram levados cativos. Jesus utilizou uma cena muito comum em sua época, uma viagem de Jerusalém a Jericó. A grosso modo, eu vou comparar para você uma viagem da cidade de São Paulo até Santos ou até a Baixada Santista. A distância de Jerusalém a Jericó é de aproximadamente 27 quilômetros, mas trata-se de um terreno muito difícil e montanhoso. Além do mais, existe essa diferença de altitude de mais de 1.000 metros. Não é um caminho fácil. Naquele tempo, era considerado muito perigoso andar por esse caminho, pois além dos obstáculos naturais, existiam criminosos. Quando alguém era atacado, dificilmente escaparia, e foi o que aconteceu com o homem da parábola. Jesus então cita alguns personagens, primeiramente um sacerdote que passou longe. O que seria uma esperança, afinal, era um sacerdote. Ele demonstrou egoísmo. A lei dos judeus não permitia tocar no morto. Olha a religiosidade aí, meu povo. Mas o homem não estava morto. Quantos religiosos desviam-se de mendigos, pessoas em situações difíceis na rua, fechando o vidro do carro porque não querem ter contato? O segundo personagem que aparece na história é um levita. O levita, ele era membro da tribo hebraica de Levi, dedicado ao serviço no templo.
ele não teve uma atitude mais nobre do que o sacerdote. Ou seja, também conhecia a palavra, se apegou na religiosidade e deixou a pessoa moribunda de lado. Miqueias escreveu sobre uma recomendação bem clara de Deus sobre o assunto. E que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus? Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Os dois religiosos que conheciam a palavra não se atentaram a isso. E finalmente Jesus menciona a figura do bom samaritano. Para os judeus, um samaritano seria sinônimo de desesperança. Existiam sim muitos samaritanos que pagavam ódio com ódio, porém, aquele samaritano era diferente. Ele demonstrou compaixão, ele enxergou um ser humano. Os judeus se achavam puros, mas essa condição não é somente dos judeus não, meus amigos. O ser humano busca diferenciar-se de todas as maneiras, em vários lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil. Tem as castas na Índia, uma série de coisas aí que nós podemos ver. Mas se você tiver oportunidade, procura limpeza de sangue no Google. Fala de um período da Inquisição, em 1449 na Espanha, onde surge um movimento que visava conceder altas posições sociais para indivíduos considerados puros, sem raízes judaicas ou muçulmanas. Ou seja, o homem é nojento desde sempre. Voltando a falar sobre a parábola do bom samaritano, constatamos que várias alegorias têm sido fomentadas sobre o assunto, mas o verdadeiro intuito dela fica de lado. Quem devo ajudar? Quem é o meu próximo? Todo aquele que necessita de amparo, independentemente de quem seja. O capítulo termina com uma visita de Jesus à casa de Marta e Maria. Elas eram irmãs de Lázaro e ambos hospedaram Jesus algumas vezes. Marta era mais velha e era conhecida como uma dona de casa hospitaleira, preocupada em fazer tudo com precisão. Mas tinha algumas fraquezas, como achar que a sua opinião era a que prevalecia, muito detalhista e lamentava quando seus esforços não eram reconhecidos. Eu sei muito bem o que é isso. Sofro com essa fraqueza há muito tempo. Na ocasião da visita de Jesus, sua irmã Maria preocupou-se mais em ouvir os ensinamentos do mestre, enquanto Marta começou a reclamar, pois achou que seu serviço da casa era o mais importante. Às vezes, nós prendemos em uma tarefa e não criamos prioridades. Quantos vivem trabalhando tanto que não acompanham o crescimento dos seus filhos? Não deixe que o serviço se transforme em algo único. Dê oportunidade para a sua vida. Entretanto, existem muitas pessoas que fazem o contrário. Elas se dedicam tanto na obra de Deus e esquecem da sua família. Elas vão no aniversário de alguém da igreja, porque é muito importante que vá, e às vezes esquece do aniversário dos seus filhos ou da sua esposa. É preciso saber dosar as situações, porque é do agrado do Senhor que você viva também a sua casa. Jesus não culpou Marta. Ele só recomendou para que ela estabelecesse melhor suas prioridades. Em muitas ocasiões você pode estar trabalhando bastante, mas a sua devoção a Deus está em segundo plano. Eu já vi também muitas pessoas culparem Marta. Pregações inteiras culpando Marta. Jesus não fez isso. Ele não culpou Marta. Ele apenas recomendou que ela melhorasse as suas prioridades. Portanto, se você faz um sermão culpando Marta, você está achando que é fácil para quem tem características que devem ser trabalhadas. Os temperamentos têm que ser trabalhados pelo Espírito Santo. Não é colocando ela num balaio e jogando fora. Meus queridos, mais uma vez, antes de terminarmos, eu quero deixar mais uma vez registrado que é o último vídeo do Novo Testamento, né? Você pode achar estranho que eu estou terminando em Lucas, é porque nós já temos no nosso canal todos os capítulos do Novo Testamento.
Como eu disse, foram 5 anos, junto com essa minha velha Bíblia, que me auxiliou em muito nos meus textos e também vários escritores que eu consultei, que me deram a oportunidade de montar o meu trabalho. Também quero agradecer minha esposa, porque durante esse processo foram várias vezes muitas dificuldades, né? Fita crepe para segurar o celular, muitas vezes a janela do quarto fechava, que me dava luz para fazer o vídeo e ela tinha que segurar, escorar. Em muitas ocasiões ela esteve do meu lado, sempre me ajudando nesse ministério. Então o ministério é meu e dela, né? Eu quero agradecer a você que nos acompanha nesse tempo todo, você que chegou há pouco tempo, também quero te agradecer pela oportunidade. Um bom dia e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos.